Conhecendo os fungos. Os fungos são popularmente conhecidos como bolores, mofos, leveduras, cogumelos de chapéu e orelhas de pau. Esses organismos são seres eucariontes, ou seja, têm núcleo definido, que se alimentam por absorção de nutrientes do meio onde vivem. Para isso, produzem enzimas digestivas que são liberadas no meio, produzindo a matéria orgânica. Os produtos desse processo são absorvidos pelo fungo. A maioria dos fungos atuam também como decompositores. São responsáveis pela degradação da matéria orgânica, propiciando a reciclagem de nutrientes. Assim, os fungos contribuem de modo fundamental no ciclo da matéria nos ecossistemas. Entretanto, esse processo de decomposição realizado pelos fungos é responsável pelo apodrecimento do alimento e de madeiras, provocando também prejuízo econômico. Algumas espécies de fungos também são utilizadas como alimento, por exemplo, certas espécies de cogumelo. O champignon, o shimeji e o shiitake são muito apreciados na culinária. Existem também os fungos alucinógenos, que podem causar sérios danos à saúde humana, provocando até a morte do indivíduo. Por isso, para a ingestão de fungos deve-se primeiro saber se eles são comestíveis. Alguns fungos podem ainda atuar como parasitas de plantas e animais, causando sérios prejuízos à lavoura, por exemplo. A ferrugem é uma dessas doenças que afeta cafeeiros, assim como outras plantas. Na pele humana podem surgir micoses como o pé de atleta e a ptiríase. O sapinho, conhecida doença infantil, é causada por um fungo do gênero Cândida, que também é transmissor de uma doença sexualmente transmissível, a candidíase vaginal. A ciência que estuda os fungos é a micologia, que vem do grego myx, que significa cogumelos. Características gerais dos fungos. Os fungos são eucariontes, ou seja, têm um núcleo definido e uma carioteca. São heterótrofos, se alimentam por absorção de nutrientes, e seu corpo é formado por filamentos delgados, chamados de hifas. Hifas são um conjunto formado por micélios, que não é um tecido. As hifas permitem que os fungos tenham uma grande área em relação ao seu volume, característica esta vantajosa, pois os fungos se alimentam por absorção. Em alguns fungos, as hifas são formadas por uma massa citoplasmática única, na qual estão imersos vários núcleos, sendo chamados de hifas cenocéticas. Em outras espécies, as hifas são septadas, ou seja, apresentam septos transversais internos que delimitam células com um ou dois núcleos. Nesses septos existem poros por onde há comunicação entre os citoplasmas dessa célula. Alguns fungos não têm esse tipo de organização em hifas e os micélios, então, são unicelulares. Quando o fungo apresenta o micélio, que é o conjunto de hifas, ele pode ser vegetativo ou reprodutor. O micélio vegetativo é formado por hifas que vivem imersas no substrato e dele retiram o alimento necessário para a sobrevivência do fungo. Quando o ambiente é úmido e rico em matéria orgânica, as hifas desse micélio podem crescer rapidamente, penetrando cada vez mais no substrato, explorando-o na obtenção de alimento. Já o micélio reprodutor é composto de hifas responsáveis pela formação de esporos, células com envoltório resistente que, ao geminarem, dão origem ao indivíduo. Em seu ciclo de vida, geralmente há duas fases que se alternam, uma sexuada e outra assexuada. Na sexuada existem os núcleos haploides, que atuam como gametas e se unem formando zigotos diploides, que sofrem meiose. Na fase assexuada, produzem esporos por mitose. Algumas espécies de fungos, as hifas, se organizam em estruturas especiais chamadas de corpo de frutificação. Elas são formadas por hifas estéreis que protegem as hifas formadoras de esporos. Um exemplo de corpo de frutificação é o cogumelo. As células dos fungos apresentam parede celular formada de quitina, também presente em estruturas de alguns animais, como o exoesqueleto de alguns artrópodes, como o besouro.
Podemos perceber que os fungos têm características iguais às das plantas e animais, mas também têm características que são só deles, portanto, há um reino só para eles na natureza, o reino fungi. Classificação dos fungos. Zigomicetos abrigam espécies que têm sido utilizadas na elaboração de produtos comerciais como molho de soja, ácidos orgânicos, esteroides, pílulas anticoncepcionais e drogas anti-inflamatórias. Seu corpo é composto por hifas cenocíticas, mas também há representantes unicelulares. O exemplo mais marcante é o bolor preto que ocorre no pão. Suas hifas penetram no alimento e absorvem nutrientes. Ascomicetos. Esse é o grupo que reúne o maior número de espécies entre os fungos. Existem espécies unicelulares e espécies que formam hifas septadas. Dentre os ascomicetos estão espécies capazes de produzir substâncias que atuam como antibióticos e que combatem bactérias. Algumas dessas espécies têm sido usadas na produção comercial de antibióticos, como a penicilina. Outras espécies são prejudiciais à saúde, como é o caso do LSD, droga ilegal obtida em laboratório a partir do ácido lisérgico. Esse ácido é extraído de grãos de cereais, especialmente do centeio infectado pelo Clavíceps púrpura. Algumas espécies são utilizadas nas indústrias de laticínio, como nos queijos Roquefort e Camembert. Basidiomicetos. São chamados de orelha de chapéu ou de pau. Nesse grupo estão fungos cujos cogumelos, se inseridos, podem causar a morte da pessoa. Existem também os do gênero Psilocybe, que produzem efeitos alucinógenos semelhantes aos do LSD, causando sérios danos ao sistema nervoso. Os líquens são associações geralmente mutualísticas entre fungos e algas verdes unicelulares. Esse tipo de associação é boa para ambas as espécies e também pode ser feita entre fungos e cianobactérias, mas raramente há líquens com basidiomicetos. Líquens. Nos líquens, a alga, que é autótrofa, realiza a fotossíntese e assim produz alimento para ela e para o fungo. Este, que é heterótrofo, oferece proteção à alga, além de reter sais e umidades necessários para ambos. A reprodução dos líquens se faz principalmente por meio de propágulos vegetativos, denominados sorédios. Cada sorédio é formado por poucas algas envoltas por algumas hifas dos fungos. É uma estrutura pequena, facilmente transportada pelo vento. As algas e os fungos formam corpo de frutificação que ficam evidentes nos líquens. Já entendi!